Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa com a Renata Ventura. Ela fala sobre diversidade nas empresas. A gente conversa também com o Cícero Andrade. Ele fala sobre o momento de transição de carreira de executivos e esse momento agora da pandemia. A gente conversa com o Damian Katz. Ele fala sobre a integração de tecnologias entre Brasil e Israel, entre Israel e América Latina. E finalizando o programa, a gente conversa com o Cláudio Ferro. Ele fala sobre o mundo das fintechs e sobre educação financeira. Você não pode perder. Vem com a gente para o Ponto de Equilíbrio. A gente conversa agora com a Renata Ventura. A Renata é executiva de uma grande empresa. Renata, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença. Bom, uma das bandeiras que você tem defendido nas redes sociais é a questão da diversidade. E nada melhor neste momento do que a gente falar sobre diversidade dentro das grandes corporações, dentro das empresas. Bom, quais os benefícios? O que pode melhorar dentro de uma organização quando a gente tem mais diversidade dentro dos cargos e dentro das estruturas empresariais? Boa tarde, Márcio. Muito obrigada pelo convite para compartilhar a minha visão sobre os benefícios que a diversidade traz para as empresas. E eles são muitos. E não sou eu que estou dizendo. Tem uma pesquisa de Harvard que indica que a probabilidade de você aumentar a participação no mercado quando houver diversidade aumenta um 45%. A gente está falando de quase 50%. A consultora McKinsey indica que a probabilidade do aumento de lucro se na equipe executiva nós tivermos diversidade de gênero, aumentam 21%. Se essa diversidade for étnica, aumenta 33%. A revista Exame também recentemente divulgou um ranking e os resultados que a empresa diversa traz. Comprovados resultados positivos nos negócios, melhoria no clima organizacional, retenção de talentos, o que é muito importante, porque todo o dinheiro que se gasta em recrutamento, em treinamento de novos funcionários é economizado. Se aumenta a produtividade, as pessoas trabalham mais engajadas. E também se aumenta em uns 58% a melhoria no desenvolvimento de produtos e serviços. E por que isso acontece? Porque se a gente tiver na diretoria da empresa sempre as mesmas pessoas com o mesmo perfil, com as mesmas vivências, aquele grupo que frequentou o mesmo colégio, o mesmo clube, a mesma universidade, os mesmos restaurantes, essas pessoas têm uma determinada visão da vida e uma determinada vivência. E os produtos e serviços que vão ser desenvolvidos por essas pessoas vão se encaixar em um determinado perfil. Se nós trouxermos toda a realidade do mercado para dentro da empresa, nós vamos ter visões diferentes. E isso traz muita inovação. E quando eu falo de diversidade e trazer toda a realidade do mercado para a empresa, eu estou falando de realmente um leque bastante amplo. Estou falando de gênero, estou falando do público LGBTQI+, estou falando dos PCDs, dos negros e pardos, dos refugiados, das diferenças etárias, da diversidade religiosa e até mesmo da vulnerabilidade social. Porque esse público é um público consumidor. Então, quando a gente traz eles para participarem do desenvolvimento, do design dos produtos e dos serviços, esse resultado é muito mais rico. Para vocês terem uma ideia, quando se desenvolveu o airbag nos Estados Unidos, os modelos que eram usados para os testes eram modelos masculinos, ou seja, os bonecos eram homens robustos,
mais pesados, normalmente mais pesados que as mulheres. E quando o airbag foi lançado no mercado, começou a perceber-se que quando existia um acidente, as mulheres morriam com mais frequência que os homens. E aí se foi estudar o porquê isso acontecia. Foi porque os engenheiros que trabalharam no design do airbag, não existia nenhuma mulher. Então, os bonecos eram homens. E as mulheres, quando sofriam os acidentes, não estavam devidamente protegidas pelo airbag. E isso foi corrigido ao longo do tempo. Então, olha a importância que tem a diversidade, até mesmo no design das coisas. Por isso que é fundamental a gente ter essas diferentes visões, ter um ângulo de 360 graus para poder desenvolver novos produtos e serviços. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de fazê-lo porque é o correto, mas sim também porque gera lucro. A gente começa agora com Cícero Andrade. Ele é mentor de executivos e especialista em gestão e mudança de carreiras. Cícero, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. E você também é o fundador de O Sabático. E aí vai a primeira pergunta. O que é o Sabático? Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. E uma outra pergunta. Esse momento de pandemia, esse momento que a gente está vivendo agora, tem um impacto sobre esse processo de transição, de mudança de carreira dos executivos? Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio como é que está esse momento dentro do trabalho que você faz. Olá, Márcio! Olá, pessoal do Ponto de Equilíbrio. É um grande prazer estar aqui com vocês respondendo a perguntas e, ao mesmo tempo, compartilhando um pouco aí da nossa empresa e desses tempos tão difíceis de pandemia, né? Vamos por ordem. Primeiro, o que é o Sabático? O Sabático é uma empresa de desenvolvimento humano especializada em grandes mudanças na vida de executivos. O que acontece é que a gente toma decisões em relação ao nosso caminho profissional quase que no automático, né? A gente muitas vezes acaba seguindo a manada e fazendo escolhas que no início da nossa vida fazem muito sentido e que vão nos levando a vitórias e a conquistas materiais de uma forma geral, e que em determinado momento da nossa vida acabam ficando obsoletas em relação ao nosso desejo. O Sabático, ela é uma consultoria que ajuda executivos a montarem um plano para o que a gente chama de segunda carreira, que é a mudança aí do paradigma que a gente tem que viver fazendo uma única coisa durante toda a nossa vida e que de forma inteligente e estratégica a gente possa aproveitar os potenciais que a gente desenvolveu até então na nossa vida executiva e consiga montar uma carreira onde a gente consiga manter o nosso nível de ganhos, muitas vezes superando os níveis de ganhos que a gente tem nas nossas empresas, e que a gente construa uma nova carreira muito mais feliz e muito mais próspera. Então, é isso que a gente faz, é isso que o Sabático faz, né? Enfim, atendendo aí a executivos de todo mundo, de todo o Brasil e de todo o mundo, a construírem de uma forma muito sólida e segura uma nova forma de trabalhar, aonde eles consigam efetivamente fazer com muito mais felicidade e prosperidade. Falando sobre a segunda pergunta, né, como é que é trabalhar com isso em tempos de pandemia? Sem sombra de dúvida, essa pandemia foi um dos maiores desastres que aconteceram com a gente nos últimos tempos. Era uma coisa que absolutamente ninguém estava preparado, né? As milhares de mortes são lamentáveis e fica aqui a nossa dor com as pessoas que perderam aí pessoas queridas. Mas, ao mesmo tempo, essa pandemia acabou fazendo com que muita gente saísse da zona de conforto. O que eu quero dizer
é que com essa situação diferenciada que a gente viveu e vem vivendo em função de toda a mudança e de todo o transtorno causado por essa pandemia, foi indiretamente o que eu chamo de um efeito colateral positivo de todo esse mal que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Ajudou as pessoas, de certa forma, a repensar toda a sua vida, a repensar muitas vezes a sua carreira. Tivemos aí, desde as questões do desconforto de não poder ir até o escritório e trabalhar de home office, até mesmo um tempo maior para repensar tudo que a gente tem feito até aqui. Então, o que eu acredito é que, como resultado final desse desconforto na vida executiva que a gente tem vivido, eu acredito que talvez não seja a hora melhor que essa de fato, fazer um planejamento racional, inteligente, humano, para que as pessoas possam, de verdade, procurarem trabalhar no que elas verdadeiramente amam. Então, mais uma vez, a pandemia é horrível, porém, alguns efeitos colaterais positivos podem ser tirados dela, fazendo com que a gente consiga olhar com mais profundidade toda a nossa trajetória e para que a gente tenha clareza absoluta, parando aí esse trem, essa locomotiva que é o nosso dia a dia, parando para analisar e tendo clareza absoluta do que a gente quer na nossa vida a curto, médio e longo prazo. Espero que tenha feito sentido para vocês, para que vocês possam nos acompanhar. Entrem no site www.osabático.com ou me procure nas redes sociais, no LinkedIn. No LinkedIn você me acha lá como Cícero Andrade, ou ainda O Sabático no próprio LinkedIn. Vai ser um grande prazer trocar ideia, receber convites, entrar em contato com todos vocês que participam aí do Ponto de Equilíbrio. Espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. A gente conversa agora com Damian Katz. Ele é cofundador e diretor da Innovation Experience. Damian, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Fala um pouco a respeito dessa integração Brasil-Israel, América Latina-Israel. Fala um pouco a respeito da Innovation, como é que funciona, o que é. Conta um pouco dessa experiência para o meu público aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Opa, como vai? Tudo bem? Que prazer aqui, estou desde Israel. Sempre um gosto por poder compartilhar e poder transmitir mais do que estamos fazendo, principalmente no Brasil. A Innovation Experience nasceu principalmente com o objetivo de poder conectar o ecossistema israelense de um jeito global em termos de inovação, tecnologia, novos negócios, empreendedorismo. E a gente faz isso principalmente de 3 jeitos. Primeiro que tudo, com nossas delegações, nossas missões a Israel, para conhecer o ecossistema, para ter encontros cara a cara com os protagonistas do ecossistema, com os líderes que estão marcando as tendências pelos próximos 20 anos e sabendo como os venture capitals investem, como os empreendedores pensam novas ideias e fazem negócios globais. E também poder conhecer a cultura, o mindset, a forma de trabalho, a forma de desenvolver cada uma das coisas. Eu acho que isso é uma das principais formas que hoje temos no mundo de aprender, não com Covid-19, mas depois vamos voltar. Que eu acredito que a gente já sabe que a melhor forma de aprender é conhecer a gente que sabe e poder compartilhar com eles e poder aprender da experiência de cada um. Então, eu acho super valioso vir para Israel. Acredito que temos uma forma de fazer as coisas, de pensar e de cambiar, mudar o mundo
que no vamos a encontrar en ningún otro lado, mas eso no quiero decir que no tenga que conocer otros lugares. Por supuesto que tengo que depois fazer uma experiência no Vale do Silício e seguramente também na China. Mas se você quer saber como pensar ideias novas, como fazer negócios globais, como pensar fora da caixa, eu acho que será o lugar no mundo. Esse é o número 1. Número 2, tudo que tem a ver com aprendizagem, com learning, que desenvolvemos diferentes tipos de cursos e de aprendizagem. Temos mesmo agora uma experiência virtual. Temos diferentes tipos de temáticas de academia, de inovação, empreendedorismo, sempre com mindset israelense. E ponto número 3 que a gente faz de tudo que tem a ver com ajudar e conectar empresários regionais com empresas israelenses, seja como clientes, como distribuidores, como partners, como investimento, e a gente ajuda nesse processo a que as coisas aconteçam e fazemos diferentes tipos de propostas nisso, mas estamos muito contentes com os resultados, mesmo depois da pandemia. Por um lado se fecharam os céus, temos menos voz e isso, mas temos muita mais abertura em termos de comunicação virtual, a gente tem mais tempo, estamos fazendo diferentes tipos de acordos, de negócios, então nesse sentido acho que foi super legal e super frutífero. Então essas são as 3 coisas que a gente faz na Innovation Experience. Então no Brasil estamos agora já fazendo as inscrições pelo 2021, tudo que tem a ver com missões. Também tivemos muitas inscrições na nossa primeira edição da nossa missão virtual e agora estamos trabalhando com diferentes tipos de empresários que tenham interesse em desenvolver o mercado brasileiro para empresas israelenses ou que querem investir em startups israelenses, e mesmo estamos conectando algumas empresas israelenses que estão querendo abrir seus mercados no Brasil. E agora, daqui a pouco, vamos sair com a nossa primeira pitch round, onde startups israelenses vão apresentar as suas soluções e vão dar a possibilidade de diferentes tipos de investidores locais a começar a ser parte das empresas. A gente conversa agora com Cláudio Ferro. O Cláudio, ele é CEO e fundador da Poupa Brasil Investimentos, que é uma fintech de marketplace especializada em investimentos de renda fixa. Cláudio, muito obrigado por participar comigo aqui do programa Ponto de Equilíbrio. Bom, fala com o meu público de casa a respeito da fintech e fala também para o meu público a respeito de um assunto que a gente já vem trabalhando há muito tempo, que é a educação financeira. Compartilha com o meu público de casa a respeito desses 2 assuntos. Olá, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com o público que acompanha o programa Ponto de Equilíbrio. Antes de falar de educação financeira, eu queria te dar uma visão da criação do Poupa Brasil. O Poupa Brasil é uma plataforma de investimentos, é uma fintech de investimentos que foi criada há 4 anos atrás com o objetivo exatamente de causar uma disruptura desse modelo de mercado super concentrado que nós temos até hoje no mercado brasileiro, onde 80% dos negócios estão na mão de 5 grandes bancos, né? Tanto os negócios de empréstimo como os negócios de investimentos. Então, a vinda dessas novas instituições financeiras, digitais, Open Bank, as famosas fintechs, elas vêm exatamente trazer ao investidor, às pessoas físicas, a opção de, na sua casa, no seu trabalho, ela tomar uma decisão, assim como ela toma no e-commerce, quando ela faz qualquer compra de um produto, de um serviço através da internet, ela pode cuidar do seu dinheiro também, sem a necessidade de ir até o banco, se deslocar, ou receber aconselhamento de um gerente de uma instituição financeira, que às vezes pode estar um direcionamento somente para aquilo da sua conta corrente, da sua poupança. Então é importante que essas fintechs, assim como nós no Poupa Brasil, tragam uma opção adicional ao investidor para que ele saia daquele modelo antiquado de investimentos, né? Então o Poupa Brasil oferece ao investidor exatamente
títulos de renda fixa que possuem a mesma garantia da tradicional caderneta de poupança. E é importante a gente falar disso, porque aqui no Brasil é muito pouco explorado esse assunto de garantia de investimentos. Diferentemente dos Estados Unidos, onde o Fundo Garantidor de Investimentos dos Estados Unidos, conhecido como FDIC, que também garante os papéis de investimento, eles são amplamente divulgados no mercado, nas próprias instituições financeiras. Na entrada das instituições financeiras você já tem um adesivo dizendo que os papéis daquele banco têm a garantia do Fundo de Garantidor americano. Aqui no Brasil, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, garante todos os investimentos de renda fixa, assim como da poupança, até R$250 mil por investidor, por CPF do investidor e por instituição financeira. Então é importante que todos saibam que, independente da pessoa investir num banco grande, médio ou pequeno, ela tem a mesma garantia, né? E essas garantias já estão provadas em casos que aconteceram no passado, que ela retorna ao investidor num prazo médio de 30 dias. O investidor tem o seu recurso corrigido, né, e creditado na sua conta corrente. Isso dá uma tranquilidade bastante grande para que o investidor procure alternativas bem diferentes dos bancos grandes. E por que um banco menor consegue pagar mais, consegue remunerar melhor o investidor do que um grande banco? Exatamente porque os bancos pequenos, as instituições financeiras de menor porte, elas trabalham em nichos de mercado diferente da massa que os grandes bancos trabalham. Então, ao trabalhar nesses nichos, ela consegue remunerar ao investidor o seu capital de uma forma mais interessante, né? Sempre fugindo do lugar comum, do trivial dos grandes bancos. Então, o Poupa Brasil, que é um marketplace, o investidor consegue, com um único cadastro, investir em diversas instituições financeiras sem necessidade de fazer diversos cadastros obrigatórios que o Banco Central exige. Isso é uma facilidade muito grande, né? E além dessa segurança que eu já estou explicando agora. Então é importante, viemos até com essa marca Poupa Brasil exatamente para poder trazer aquele investidor da poupança tradicional. O Poupa Brasil quer ser exatamente o primeiro step, o primeiro passo de investimentos daquelas pessoas que somente investem são conservadoras e somente investem em poupança. O Brasil está atingindo agora, nesse mês de outubro, 1 trilhão de investimento em poupança. É um volume absurdo, é um volume extremamente alto, de um investimento pouco atrativo, né? Ele tem as facilidades, obviamente, de saque e resgate da poupança através de um cartão, porém, se você tratar como investimento, a poupança é um péssimo caminho. Então, os títulos de renda fixa oferecem oportunidades de rendimento bem superior à poupança e, como eu já falei, a mesma garantia e a mesma tranquilidade, independente do que ocorra no cenário político, independente do que ocorra no cenário externo, né? É diferente de uma operação de bolsa de valores, de fundos de investimentos, que podem sofrer alternâncias, pode sofrer até prejuízo de investimentos, conforme o caso, né? Então, ao falar do investidor brasileiro, assim que a gente está tocando no assunto agora da poupança, o investidor brasileiro, na realidade, tem uma cultura muito pequena, né, nessa formação de investimento. O brasileiro só perde, ou melhor, só ganha da Venezuela aqui na América Latina como um todo. Então perdemos dos demais países na relação PIB-poupança. Nossa relação é muito baixa, né? Então
Isso se explica por uma questão assim, mesmo de histórica. O Brasil passou num prazo não tão distante com as inflações absurdas, né? Onde o dinheiro valia muito pouco do dia para o outro, de um mês para o outro, ele perdia muito valor. Então a relação do brasileiro com o dinheiro, ela foi se exaurindo, né? Ninguém foi lidando com isso. Nós notamos isso no dia a dia, a relação que o brasileiro tem com moeda, por exemplo, né? As moedinhas, né? Então é diferente no exterior, as pessoas dão muito valor a cada moedinha, né, a cada cente. Aqui no Brasil a gente coloca as moedinhas de lado, às vezes nem trabalha direito com os trocos dessa moeda. Então a nossa relação com o dinheiro, ela está sendo formada. Essas novas gerações que vêm agora, e é importante a gente ver isso, está havendo até a educação financeira está entrando no currículo dessas escolas. Então é uma coisa bastante positiva, né? A gente enxergar isso daí como um cenário que no futuro o brasileiro vai ter uma visão, uma educação melhor de lidar com o dinheiro, né? O brasileiro, de uma forma geral, de gerações passadas, se você não tem uma educação asiática e europeia, você dificilmente lidava na sua casa, pais, avós, com o dinheiro, a transmissão dessa cultura de pai para filho. Isso daí era pouco conversado nas residências, pouco conversado em casa. Isso é uma coisa bastante importante. E o que a gente sempre orienta para que todas as pessoas, independente da sua classe, independente do quanto ganha, independente do seu patrimônio, é importante que as pessoas tenham controle das suas despesas. Esse é o fator fundamental, né, para que você possa começar a se organizar financeiramente. Então, sugerimos sempre que faça uma planilha, uma relação que seja, de todos os seus gastos. Então, relaciona todos os gastos e aquilo que você ganha, aquilo que você ganha de salário, de prestação de serviço, enfim, aquilo que você tem como ganho. E antes de você começar a pagar essas despesas que você relacionou, desde o dia 1º até o dia 30, selecione um pedaço do seu ganho para investimentos. Faça isso com uma cultura, com uma disciplina mensal. Então você retira, independente do percentual, o percentual vai depender de cada um, do tamanho da despesa de cada um, do tamanho da renda de cada um. Então eu não queria entrar nesse detalhe do percentual. O percentual vai muito de cada um, mas sim da disciplina do investimento. É importante que ao receber o seu dinheiro mensal, você separe, antes de pagar as despesas, você separe um pedacinho para o investimento. Faça isso uma disciplina, porque se você deixar para o final, pagar todas as suas despesas e esperar que no final você possa, vai sobrar X, esse X eu vou investir, nunca vai sobrar X. Você vai acabar gastando tudo nas suas despesas e acabar gastando com alguma outra coisa que surgir no decorrer do mês. Você fazendo o inverso, investindo um pedaço, um percentual, que seja pequeno, como eu disse, e depois pagando suas contas, você vai ver que todo mês você está fazendo esse trabalho de investimento. Isso é muito importante. Você cria uma cultura, você cria essa disciplina e com certeza você vai ter vantagens no final do tempo. Isso é no decorrer de alguns meses, de alguns anos, vai ser bastante significativo. As pessoas fazem muito isso visando sempre, nós falamos que o investimento é feito não só para você acumular recursos, mas é buscar objetivos. Quais são os seus objetivos, né? E esses objetivos é importante que sejam de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, sempre recomendamos que as pessoas tenham uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela é destinada exatamente num programa de desemprego, num problema qualquer que ocorrer na sua residência, com a sua família, você sempre vai ter um recurso destinado de liquidez imediata que você possa
lançar mão naquele dinheiro a curto prazo. A médio prazo é algo que você se programou como uma viagem, eu vou trocar de algum bem, eu vou fazer um curso, enfim. E a longo prazo, às vezes, a pessoa quer adquirir uma casa própria e formar uma reserva para o seu futuro, para a sua aposentadoria, né? Então, é importante se programar de acordo com o tempo como você quer formar a sua reserva financeira, os seus investimentos, né? Popularmente chamada a sua poupança. Não a caderneta de poupança, como eu já disse, mas a sua carteira de investimentos. Então eu queria, nesse bate-papo inicial, Márcio, agradecendo mais uma vez o convite, falar exatamente disso. Quer dizer, que as pessoas hoje têm opções de escolher quais caminhos fazer um bom investimento. O Poupa Brasil é um exemplo bastante prático disso, simples, de um cadastro digital, totalmente simplificado, fácil navegação. Acesse o site www.poupabrasil.com.br e as pessoas vão ver ali investimentos bastante interessantes que possa trazer tranquilidade e um bom futuro a todos, tá bom? Obrigado mais uma vez, saudações. Então, gostou do programa? Então não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, lá no Twitter. Deixa registrado. Quer ouvir alguém? Fala que a gente conversa. Quer ouvir sobre algum assunto? Também deixa lá que a gente vai conversar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital e estruturação em operações de crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.